dia 20 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao Plano de Leitura Anual da Bíblia com Lana e Rosane. E mais uma vez com essas convidadas abençoadas, pastora Kenny e pastora Daniela, Cidade Refúgio, Natal. Vamos à leitura? Vamos. Hoje nós leremos Números 25 ao 26. Capítulo 25. O povo de Israel adora Baal-Peor. Quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Elas convidavam o povo para as festas em que eram feitos sacrifícios aos seus deuses, e os israelitas tomavam parte nos seus banquetes e adoravam os seus deuses. Assim os israelitas se reuniram para adorar o deus Baal-Peor. E por isso o Senhor Deus ficou muito irado com eles e disse a Moisés: reúna os chefes do povo de Israel e os enforque diante de mim em plena luz do dia. Assim a minha ira contra o povo de Israel acabará. Moisés disse aos chefes: cada um de vocês mate os homens da sua tribo que foram adorar o deus Baal-Peor. Moisés e todo o povo estavam chorando em frente à tenda do Senhor. Então um dos israelitas levou uma mulher midianita para dentro de sua barraca na presença de Moisés e de toda a gente. Quando Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se e saiu da reunião. Ele pegou uma lança, seguiu o homem, entrou na barraca e enfiou a lança na barriga dele e da mulher. E assim acabou a epidemia que havia entre os israelitas, e que já havia matado 24.000 pessoas. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias fez com que terminasse a minha ira contra o povo de Israel. Finéias é como eu, não tolera a adoração de outros deuses, além de mim. Por causa do que Finéias fez, eu na minha ira, não destruí os israelitas. Portanto, diga-lhe que faço agora com ele uma aliança de amizade. Ele e os seus descendentes sempre serão sacerdotes, porque ele não deixou que os israelitas adorassem outro Deus, além de mim, e assim conseguiu que fossem perdoados. O israelita que foi morto com a midianita se chamava Zinri, e ele era filho de Sulu e chefe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um grupo de famílias midianitas. O Senhor ordenou a Moisés: ataquem e matem os midianitas. Eles prejudicaram vocês, pois os enganaram, levando-os a adorar o ídolo de Peor. E também os enganaram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da epidemia que houve no Monte Peor. Números 26, a segunda contagem do povo. Depois da epidemia, o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: façam a contagem de todos os homens israelitas de 20 anos para cima, família por família, isso é, todos os que já têm idade para o serviço militar. Moisés e Eleazar obedeceram e reuniram todos os homens com idade para prestar serviço militar. Eles se reuniram nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. São esses os israelitas que saíram do Egito. A tribo de Ruben era filho mais velho de Jacó. Os grupos de famílias de Enoque, Palu, Esrom e Carme. Desses grupos de famílias foram contados 43.730 homens. Os descendentes de Palu eram Eliabe e os seus filhos Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram escolhidos pelo povo. Eles se revoltaram contra Moisés e Arão e se juntaram com os seguidores de Corá na revolta contra Deus, o Senhor. A terra se abriu e os engoliu, e eles morreram com Corá e os seus seguidores. O fogo matou 250 homens, e isso serviu como um aviso para o povo, mas os filhos de Corá não foram mortos. A tribo de Simeão, os grupos de família de Nemuel, Jamim, Jaquim, Zera e Saul. Desses grupos de família foram contados 22.200 homens. A tribo de Gade, os grupos de famílias de Zefon, Agi, Suni, Osni, Eri, Arod e Areli, desses grupos de famílias foram contados 40.500 homens. A tribo de Judá,
Os grupos de família de Selá, Pérez, Zera, Esrom e Amor, 2 filhos de Judá, isso é, e Onã, havia morrido em Canaã. Desses grupos de famílias foram contados 76.500 homens. A tribo de Issacar, os grupos de famílias de Tolá, Puva, Jassube e Silom. Desses grupos de famílias foram contados 64.300 homens. A tribo de Zebulon, os grupos de famílias de Sered, Elon e Jalael. Desse grupo de famílias foram contados 60.500 homens. As tribos de Manassés e Efraim, que eram filhos de José. A tribo de Manassés. Maquir, filho de Manassés, era pai de Gileade, e os seguintes grupos de famílias são descendentes de Gileade. Os grupos de famílias de Iezer, Eleque, Asriel, Siquém, Semida e Efer. Zelofaed, filho de Efer, não tinha filhos, somente filhas. Os nomes das filhas de Zelofaed eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tisa. Desses grupos de famílias foram contados 52.700 homens. A tribo de Efraim, os grupos da família de Sutela, Bequer e Tã. O grupo de famílias de Herã, descendência de Sutela. Desses grupos de famílias foram contados 32.500 homens. São esses os grupos das famílias descendentes de José. A tribo de Benjamim, os grupos de famílias de Belá, Asbel, Airã, Sufã e Ufã. Os grupos de famílias de Arde e Naamã eram descendentes de Belá. Desses grupos de famílias foram contados 45.600 homens. A tribo de Dan, o grupo de família de Suã, que tinha 64.400 homens. Tribo de Asser, os grupos de famílias de Imna, Isvi e Berias. Os grupos de famílias de Eber e Malquiel são descendentes de Berias. A filha de Asser se chamava Sera. Desse grupo de famílias foram contados 53.400 homens. A tribo de Naphtali, os grupos de famílias de Jezeel, Guni, Jezer e Silém. Desses grupos de famílias foram contados 45.400 homens. O número total dos homens israelitas era de 601.730 homens. O Senhor Deus disse a Moisés: divida a terra entre as tribos conforme o tamanho delas. Divida por sorteio e dê as partes maiores para as tribos maiores e as partes menores para as tribos menores. Os levitas. A tribo de Levi era formada pelos grupos de famílias de Gerson, Coate e Merari. Os grupos de famílias de Libni, Hebron, Mali, Mussi e Corá eram descendentes de Levi. Coate era o pai de Arão. A mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi. Ela havia nascido no Egito. Joquebede deu a Arão 2 filhos, Arão e Moisés, e uma filha chamada Miriam. Arão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando ofereceram a Deus o Senhor fogo que não era sagrado. Foram contados 23.000 levitas do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles foram contados separadamente dos outros israelitas, porque não receberam nenhuma propriedade em Israel. São esses os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, que fizeram a contagem dos israelitas nas planícies de Moabe, na beira do rio Jordão, na altura de Jericó, onde ficava no outro lado do rio. Entre esses, da segunda contagem, não havia nenhum dos que tinham sido contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando fizeram a primeira contagem dos israelitas no deserto do Sinai. O Senhor Deus tinha dito que todos eles certamente morreriam no deserto, e todos morreram, menos Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Chegamos aí num ponto que todos devem estar curiosos do debate que a gente levantou aqui ontem. Estamos esperando. A professora Kenny, inclusive, está muito ansiosa. Bem, gente, a gente falou no devocional de ontem, na leitura de ontem e no término com a complementação no devocional, sobre toda essa tentativa de Balaão em amaldiçoar o povo de Israel, porque era o desejo de Balaque. E a gente percebe que ele não consegue. Ainda que ele viesse a oferecer sacrifícios, e cada vez que ele subia para oferecer sacrifícios, ele oferecia ainda mais como se aquilo fosse mudar o coração de Deus em relação a Israel. E aí fica claro que não adianta querer se amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Mas a pergunta de ontem foi a seguinte:
da mensagem que eu preguei alguns anos atrás. A doutrina de Balaão, a macumba que pega, né? Então, que macumba é essa? Que maldição é essa que pode vir sobre a nossa vida? Que feitiçaria é essa que pode alcançar o cristão? Né? Então, a gente começa já no capítulo 25, o povo de Israel adora Baal Peor, falando o seguinte: quando os israelitas estavam acampados no Vale das Acácias, os homens começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Ou seja, o conselho de Balaão para Balaque é qual? Olha, já que a gente não conseguiu amaldiçoar o povo, porque Deus está abençoando o povo, só existe uma forma desse povo sofrer uma maldição. Fazendo-os pecar. É fazendo-os pecar. Então manda as mulheres mais bonitas, as moabitas mais bonitas que você tem, e promova uma festa de arromba. Né? Rega essa festa com muita bebida, com as mulheres mais bonitas. Macumanação, como é que é a palavra? Macumunando, né? Macumunando. E aí eles vão pecar. E aí Deus vai amaldiçoar, vai derramar sobre eles a ira deles. E é exatamente o que acontece. Então, não pega naquele que não tem brecha. Não pega naquele que não tem legalidade. Provérbios 26:2, inclusive, diz que a maldição sem causa não encontrará pouso, ela não prosperará. Então, Exatamente. no momento em que há o pecado, no momento em que a brecha se abre, o mundo espiritual passa a ter legalidade para exigir a paga disso tudo. Inclusive, é importante a gente falar que não houve um desconto no salário do pecado, né? Ele continua sendo a morte. É verdade. Né? E muitas vezes as pessoas não têm essa compreensão de que o salário do pecado, ele é a morte, ele vai gerar a morte. Então, eu costumo dizer assim, na aula da Liga de Libertadores, que Deus é tão justo, mas tão justo, que até com o diabo ele é justo. Sim. Por quê? Porque se eu violo um mandamento, se eu quebro um princípio, é óbvio que Satanás, ele vai encontrar o quê? Uma base legal para agir contra a minha vida. É verdade. Porque eu quebrei aquele princípio, eu quebrei aquele mandamento. Muitas pessoas veem os princípios e os mandamentos de Deus como regras. E elas existem ali na realidade por proteção. Sim. Para nos proteger. Então a questão é, pega a feitiçaria, pega o mal olhado, pega a inveja, pega a oração contrária? Não, porque aquele que Deus abençoou, ele vai continuar abençoando, independente das orações, das maldições, das feitiçarias que podem ser feitas. Agora, quando eu deixo de obedecer ao Senhor, deixo de cumprir a sua palavra, deixo de cumprir os seus princípios, é automático. Automaticamente. Não precisa nem ninguém me amaldiçoar, é o próprio Deus que me amaldiçoa. Exatamente, acontece a colheita daquilo que você está plantando, né? E hoje uma das coisas que mais acontece são essas festas provocadas, cheias de mulheres, cheias de homens, situações, né? bebida. Estamos justamente numa época aí onde a festa da carne está... Carnaval. O carnaval está ganhando sua força e conseguindo aí a decisão daqueles enaltecer que a estão carne. lá ou não, né? Sabe o que eu queria falar aqui, muito interessante? É que a Bíblia fala que eles começaram a ter relações com as mulheres moabitas. Sim. E aí eu descubro que os moabitas são os filhos de Moabe. E os filhos de Moabe são os frutos, né, da relação incestuosa de Ló com a sua filha. Porque da relação incestuosa de Ló com as suas filhas veio os amonitas, que é Amon, e veio os moabitas, que é Moabe. Você vê que já tem uma linhagem, Exato. um segmento, né, Exatamente. de uma falta de legalidade, De não imoralidade. por falta de Noé, você está falando de quem? De Ló. De Ló, mas pelas filhas que o instigaram, né, a fazer isso, da bebida. Que foi através da bebida através também. da bebida, exatamente. Entendeu? E outra coisa que eu queria falar aqui, pastor Daniel, pastor Kane, pastor Rosane, uma coisa que tem me irritado assim profundamente nos últimos dias é essa insistência de se dizer que nós precisamos ser tolerantes, o nosso discurso tem que ser tolerante. Como se Deus tivesse Eu queria sido tolerante, saber né, que como... tolerância que Finéias teve quando pegou uma lança E e no ato sexual transpassa o homem israelita E a mulher moabita. Que tolerância? Porque o que eu entendo é que a gente tem que tolerar no sentido do quê?
do amar o pecador, mas aborrecer o pecado. Porque a gente não pode falar mal das religiões afrodescendentes. Queridos, a Bíblia fala mal das religiões afrodescendentes que adoram outros deuses, como a Bíblia também fala mal das religiões orientais. Porque qualquer religião que traga adoração a ídolos, E que fere, né, a as Bíblia entidades de Deus. condena. Então por que eu tenho que ser tolerante? Por que eu tenho que trazer uma mensagem e um discurso com paliativo? Se o próprio Deus não fez isso, né? Deus não foi tolerante não só nem com o pecado, com a desobediência simples. Existiram pessoas que morreram dentro do templo, oferecendo a Deus os sacrifícios, mas não fez da forma que Deus já havia dito para fazer, só porque não obedeceu aos detalhes, eles sofreram consequências. E a gente vê a intolerância de Deus nisso, quanto mais no pecado. Agora é óbvio que isso não significa que a gente vai faltar com respeito, Sim, com verdade. a compreensão Existe uma linha das pessoas. É uma linha tênue. de que a gente tem que respeitar, né? Entendeu? Tanto de um lado quanto do outro. Mas respeitar se a também não Bíblia- significa tolerar. a tolerar e dizer que aprova ou, Que tá certo. ou tratar com, né? Eu acho que o nosso chamado realmente é obedecer a Deus e o que Ele ensina ao seu povo desde os primórdios em sua palavra. O versículo 8, ele traz aqui uma revelação que quando a lança traspassa o homem e a mulher, que antes, inclusive, eu acho assim, de uma tremenda falta de respeito, porque estava havendo uma orgia, e aquele casal passa na frente de Moisés, na frente do líder levantado por Deus, como numa atitude de arrogância mesmo e de prepotência, passa na frente deles, entram na barraca e ali iniciam sua relação sexual. É quando então vem o profeta, né? Quando vem o sacerdote e mata, né? E traspassa essa lança, e a Bíblia diz que nesse momento a epidemia que estava havendo cessou imediatamente. Pois. Ou seja, Deus, por causa de um bem maior, porque Ele quis preservar a sua nação, Ele quis fazer com que os planos que Ele sonhou para aquela nação, Ele então permitiu que houvesse a morte desses pecadores. Obviamente, nos dias de hoje, a gente não vai traspassar a lança nos pecadores, Sim. obviamente, né? Mas isso quer dizer que, o que eu entendo é que o Antigo Testamento, ele vem ser apenas uma sombra. Então, se a luz está batendo aqui e está batendo na minha mão e aqui está formando uma sombra, isso aqui é apenas parte da revelação do que realmente é. Então, aqui, através do Antigo Testamento, eu sei, eu tenho uma noção, eu tenho a sombra de quem é Deus. O que é que Deus quer? Deus quer que nós sejamos realmente radicais com o pecado. E que para o bem de uma congregação, coisas precisam ser cortadas e precisam ser realmente O mal tem que ser arrancado pela raiz, pastor. Eu vou além, para o bem de uma congregação, para o bem do reino de Deus. Amém. Aquilo que Ele está fazendo através dessa Isso. geração, para que essa geração seja salva. Amém, pastor. Amém. Amém? Amém. Amém? Então guarde sua vida, preserve sua vida, porque Em Satanás nome de não tem Jesus. poder nenhum sobre ela, somente aquele que você mesmo dá a ele. Então, Lembrando que no Antigo Testamento, para terminar mesmo, né? Eu sei que você já vai dizer amém. eu ia dizer uma outra coisa, mas não. Porque eu ia dizer que então só você mesmo pode decidir o poder que o seu inimigo tem sobre Sobre você. você. É verdade. E para finalizar mesmo, a gente não vê a Bíblia dizendo que foi o diabo que fez isso com eles. É A verdade. gente precisa entender que o diabo não tem poder nenhum, a não ser aquele que nós mesmos damos a ele. E Dá é um poder oportunidade. que ele recebe, que é uma liberalidade de Deus que ele tem para agir. Ou seja, Deus fala através do profeta Isaías: eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio o bem, eu crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então é Ele quem tem todo o poder. Então que nós vivamos em reverência e em santidade diante desse Deus tremendo e graças a Ele, cheio de misericórdia. Porque se vivêssemos nesse tempo, todos nós já teríamos sido consumidos. É verdade. Deus abençoe vocês Deus então. abençoe. Até Números 27. Amém.